legal para a gente poder tirar todo tipo de dúvida. Marina, tô projetando aqui agora o mapinha, certo? E eu quero que você localize esse ponto A aqui do mapinha, pode ser? Enquanto isso, Gabriel, vai se preparando para você falar os seus pontos da tarefa, certo? Longitude é norte e sul, né? Desculpa, repete? Longitude é norte e sul. Não, longitude é leste e oeste. Isso, porque olha só, longitude acompanha o meridiano de Greenwich, certo? Que daí vai separar o que está ao leste do meridiano de Greenwich e ao oeste do meridiano de Greenwich. O que vocês estão fazendo, prof? Eu acabei de chegar. Oi, Gabi, eu só estou querendo ver se mais alguém tem mais alguma dúvida daquela tarefa da aula passada que a gente ficou corrigindo aqui. Aí eu estou pedindo para a Maria dar um ponto e depois o Gabriel vai apresentar os pontos dele. Tá. Marina, tá contigo, querida. Tá, longitude está 50 graus a oeste. Peraí, você está localizando qual ponto? É o ponto A aqui? É. Tá. Não foi isso que tu pediu me avisar? Tá, o ponto A. Qual é a latitude? Latitude é 100 graus ao sul. Não, ao norte. Desculpa. Só um minutinho, Marina. Deixa a prof te interromper, tá? Tá. A latitude são essas linhas aqui, ó, na horizontal, que acompanham a linha do Equador, que está bem aqui no meio, que separa o hemisfério norte e o hemisfério sul. Então, a latitude, acompanha aqui no meu cursor, ó, a latitude vai ser quanto? 50 graus. E está ao norte ou ao sul do hemisfério? Norte. Então, latitude 50 graus norte. E longitude é 100 graus a oeste. Oeste do meridiano de Greenwich. Isso mesmo. Tá? Gabriel, tá me ouvindo? Você pode abrir seu microfone, por gentileza? O primeiro ponto, ele tinha que cair no mar, porque era o barco do pirata. Lembra disso? Que estava cheio de tesouro? Tem alguém aí com o microfone aberto e tá fazendo um barulhão. Chequem se são vocês. Sofia? Ah, desliga seu microfone, por gentileza, Sofia. Não tinha visto. Tudo bem. Gabriel, não entendi. Você esqueceu o quê? Esqueceu de fazer? Puxa, cara. Mas era para semana passada essa tarefa, né? E agora, como é que a gente pode dar sequência a isso? Vamos fazer o seguinte, ó. Já que a Marina encontrou o ponto A, encontra o ponto B aqui desse mapa. Pode ser? Abre seu microfone, então. Olha o ponto B aqui, ó. Que está no continente asiático. Na tarefa passada, vocês tinham que encontrar um no continente europeu, né? Aqui o ponto B está no continente asiático. E, Gabriel, qual é a latitude que a gente vê aqui, ó? Você está escrevendo no chat? Não quer ligar o microfone? Ele falou 40 no chat. Ah, tá. Massa, Gabriel. 40, isso mesmo. Mas é 40 do hemisfério norte ou do hemisfério sul? Está ao norte da linha do Equador ou ao sul da linha do Equador? Ele falou norte. Norte. Ah, que bom. Obrigada, pessoal, que está me falando aí pelo microfone. Agora vamos para longitude.
essa linha que acompanha o meridiano de Greenwich, tá? A longitude aqui, qual é o grau? 80, ele falou. 80, e tá a oeste ou a leste do meridiano de Greenwich? Leste ou oeste? Ele falou alguma coisa, gente? Ele não falou nada. Não falou nada? Então, presta atenção aqui, Gabriel, ó. Estamos a leste. Estamos na porção Ele acabou oriental. de falar leste. Legal. Massa. Mais alguém tem mais alguma dúvida sobre isso, pessoal? Será que a gente pode avançar um pouquinho? Podemos? Tá. Então, deixa eu fazer o seguinte. Quem aqui já abriu a tarefa dessa semana? Eu só dei uma olhada, eu não li muito bem, assim. Tá, beleza. Sem pressão, tem o tempo de vocês, né? Mas o que eu pedi para vocês pesquisarem? Rosa dos ventos, pontos cardeais, colaterais e subcolaterais. Oi, João, bom dia. Tudo certo? Tudo bem, gente. Não era obrigada a olhar, tá? Só quis saber de vocês. Deixa só para fazer a chamada aqui, ó. Ana Luísa, Gabriel tá na área, Gilberto, Oi, tudo Gabriela, tudo bom? bom, Eu tô querido? ouvindo aqui, tá? Uhum. Quem é Isabel Ourix mesmo? Tá com o nome de Maria quem? Clara. Ah, tá. Ah, é a Bel. Maria Clara, Luísa tá aí também. A Nath, a Maria Eduarda, Oi. a Marina, o Pedro tá na área. Eu. O Samuel não veio mais uma vez. Cadê a Vitória, gente? O Antônio tá aqui também, né? Na aula de artes que foi no médico. Ah, tá. O Antônio tá aí também. Giovanni não tá aí. A Ana Paula tá aí? Não, né? Então tá. Tem o pessoal da escola tá elogiando vocês, ó. Estão com a câmera aberta. Pessoal, eu tenho aqui. Lembra daquele meu atlas, meu primeiro atlas que eu mostrei para vocês quando a gente começou a falar sobre mapas e como que eram feitos os mapas? E daí aqui, ó, tem um desenho deles. Calma aí que eu vou mostrar. Cadê? Contando a história de como se faz o mapa. Enfim, cadê o balão? Olha só, a brincadeira de batalha naval que eles mostram aqui. Quando a gente está na aula, na sala de aula, nos outros anos, eu sempre peço para que vocês façam uma grade, ou seja, né, linhas horizontais e verticais, em cima do caminho, em cima do mapa que vocês construíram da casa até a escola, tá? Aqui, ó, tá, eles estão se imaginando num balão, conhecendo, né, o bairro deles. Enfim, por que eu peço... Sobe mais um pouco o livro, tava muito baixo. Tava para baixo? Era uma imagem deles num balão. Tava. Parará! Lembra que a gente viu, inclusive na aula resumo, que eu fiz uma apresentação lá do Prezi para vocês, né? Que antes de haver os aviões, né? Que fazia as fotografias aéreas naquele plano, naquela linha de voo, né?
para se fazer os mapas, né, ou as pessoas que tinham a possibilidade de viajar em balões, né, podiam mapear tudo que conseguiam ver abaixo, tá? E, vejam, ali, nesse atlas, traz um caminho da casa até a escola. Igual vocês fizeram. Isso daqui, então, está disponível ali naquele atlas, né? E vejam, esse atlas também traz uma rosa dos ventos. Estão vendo aqui? Ela é só ela está feita num papel transparente, num plástico transparente, né? E daí, a partir do mapa, né? Desse mapa mental, né? Que foi feito do caminho da casa até a escola, tá? É possível a gente saber o que fica ao norte, ao leste, ao sul, dos pontos de referências que aqui são abordados, tá? Eu vou projetar mais uma vez aquele mapinha, certo? De latitude e longitude. Pororom. Deixa eu sair daqui, projetar aqui. Tá projetando? Tá aparecendo aí para vocês? Eu gostaria que vocês imaginassem, tá? Essas linhas principais, linhas imaginárias principais, né? O meridiano principal e o paralelo principal, ou seja, o meridiano de Greenwich e a linha do Equador, certo? Como se fosse uma cruz. Na verdade, é uma cruz, né? Elas se cruzam, formam ângulos de 90 graus, né? Em cada uma dessas linhas aqui, certo? Imaginem que aqui em cima, tá? Tem o norte, tem uma letra N de norte. Aqui embaixo tem uma letra S de sul, certo? Onde eu estou passando o cursor aqui. Tá acompanhando aí? Pedro, Gilberto, João Teodoro. Sim. Oi. No lado Mas de até cá, questão. percebam, imaginem que tem uma letra L de leste, certo? E do lado de cá, uma letra O de oeste. Às vezes, é possível eu ver, quando eu procuro na internet, por exemplo, Rosa dos Ventos apenas, a letra W do lado de cá. Por que será que às vezes tem a letra W? Alguém sabe me dizer? Em inglês, O que tem em inglês? que talvez, eu não lembro mais, mas norte em inglês é north, sul em inglês é south, daí South? leste é west, uma coisa assim. Daí é com W. Isso mesmo, tá? Eu vou escrever aqui no chat para vocês. Ah, eu não consigo ir para o chat agora. Viajei. Mas é isso mesmo, tá? Foi a Sofia que falou isso? Quem é que estava falando? Sofia mesmo. Tá, legal. Olha só, percebam que o norte e o sul continua N e S, porque como a Sofia falou, né, as iniciais de norte em inglês é N mesmo, né, e a inicial de sul em inglês é S mesmo, tá? Mas a inicial de leste em inglês é E, é East. Ai, caramba, não era para abrir assim. Aqui. A inicial em inglês, tá? De leste, que em português está L aqui, certo? Em inglês é E, tá? Se escreve E-A-S-T e se lê East, certo? Em oposição, essa Rosa dos Ventos aqui está muito engraçada, e percebam, na internet vocês vão encontrar de vários jeitos, tá? Em inglês, tá? Oeste é west, tá? E daí se lê com o W aqui. W,
E-S-T. Certo? Esses aqui... Pode ser em outra língua assim também. Ah, bem observado. Só deixa eu ver se a prof encontra um aqui com W. Pararam. Esse é um tema que não está no livro de vocês, tá? Pararam. Aqui. Esse aqui tá em inglês, ó. Tá tudo em inglês. Essa rosa dos ventos aqui, ó. N de North, S de South, I de East e W de West. Certo? Então, às vezes, o leste e o oeste, eles são representados, tá? Por E e W, porque estão em inglês. Legal? Agora, olha só, gente. Imaginem essa rosa dos ventos sobre esse mapinha aqui, tá? Imaginem que essa rosa dos ventos, tá? Tá encaixada aqui no meio desse mapinha, tá? O que a gente pode concluir? Que tudo que tá para o lado de cá vai estar na posição leste. Tudo que tá do lado de cá vai estar na posição oeste. Tudo que tá para cima ao norte, tudo que tá para baixo ao sul. Legal? Agora imaginem aquela rosa dos ventos sobre o ponto B, tá? Para cá, o Japão vai estar a leste ou a oeste do ponto B? Alguém pode ligar o microfone e me falar? Leste, isso mesmo. E o ponto, aqui, ó, o Oceano Atlântico, vai estar a leste ou a oeste do ponto B? O Oceano Atlântico. Oeste? Vai estar a oeste do Oeste. ponto B. Isso mesmo. Aqui, esse grande território, a Rússia, né? Na verdade, aqui já deve ser Rússia. Está ao norte ou ao sul do ponto B? Sul. Norte. A Rússia está ao norte do ponto B, né? Pensei que era para falar se o ponto B estava sul ou norte da Rússia. Então, olha só. É por isso que a gente tem que prestar muita atenção de quem eu estou colocando em referência a quem, certo? Aqui a referência que eu estava fazendo era entre Rússia e o ponto B. Mas eu estava perguntando se a Rússia estava ao norte ou ao sul, né, do ponto B. Então, aqui está ao norte, certo? E aqui a Antártica, né, nessa representação que a gente tem aqui, está ao sul do ponto B, certo? Mas pode ser o contrário também, se eu escrever o contrário, certo? O ponto B está ao norte da Antártida, por exemplo, certo? Então, reparem que algo está ao norte, ao sul, ao leste, ao oeste, em comparação a outra coisa. Ok? Tentem lembrar, tá? Na sala de aula, as posições das carteiras de vocês. Ai, que saudade da sala de aula, né? A posição das carteiras de vocês, certo? Vamos tentar lembrar a posição, todo mundo virado para o quadro, certo? E a minha mesa, né? Outra referência, o quadro, a minha mesa e as carteiras de vocês, tá? Como é que a gente pode estabelecer relações dentro da sala de aula? Alguém sabe me falar a relação de uma coisa à outra, né? Comparada à outra dentro da sala de aula? Considerando a minha mesa, né? A minha mesa enquanto a minha aula. E o quadro, certo? Se tu colocar, tipo,
A minha mesa tá ao norte da praia. Sei lá, tu fala alguma coisinha, a gente já sabe, eu acho. Tá. Não, mas eu ia falar, eu ia considerar agora o seguinte, ó. A minha mesa, a mesa dos professores e o quadro está na parte da frente da sala, se comparado com as carteiras de vocês, por exemplo. Ou a janela, que está ao fundo, certo? É uma referência, tá? Agora, além dos pontos cardeais, a gente tem os pontos colaterais. Esse daqui é um mapinha, esse daqui é uma rosa dos ventos, que vai mostrar os pontos colaterais, certo? Certamente vocês já ouviram falar neles, tá? Quem são os pontos colaterais? O Pedro sabe me falar que ponto colateral é esse aqui, Pedro? Colaterais são os pontos NO, NE. Aham. Mas o que que quer dizer NO, NE, SE e SO? Norte do Oeste? Não. Norte, Noroeste. Calma. Oeste. Opa! Olha só. O NO não está entre o N e o O? O N quer dizer o quê? Norte. O O quer dizer o quê? Oeste. Então, a junção desses dois pontos cardeais aqui, tá? Vai dar como origem um ponto colateral, que é o noroeste. Certo? Agora aqui, ó. Esse ponto cardeal norte e esse ponto cardeal leste vai dar origem a um ponto colateral, que é o NE, certo? Nunca vai ser o L aqui, tá, galera? Sempre vai ser o E, daí do inglês east, ok? Entre o norte e o leste, a gente vai ter o nordeste, certo? João Teodoro, tá me ouvindo, querido? Você pode ligar seu microfone? Se esse aqui em cima, ó, NE, é nordeste, SE seria o quê? João, tá me ouvindo? John? Ana Luísa, tá me ouvindo? Você sabe me dizer o que seria o ponto entre o sul e o leste? Sudeste. Sudeste. Perfeito. E se esse aqui é o noroeste, esse daqui vai ser quem? A Luísa sabe me responder? Lu, tá com o microfone ligado ou tá sem microfone? Ou tá escrevendo? Soroeste, kkkk. Não. Alguém sabe? Não é soroeste. Eu. Pode falar. É sudeste? Não, sudeste é aqui, a Ana Luísa falou. Sudoeste? Sudoeste. Isso mesmo. Tá? Então, os pontos colaterais que a gente vai ter, certo? Vão ser formados pelas junções dos pontos cardeais, certo? Se aqui é nordeste, aqui é sudeste, certo? Se aqui é noroeste, aqui é sudoeste, certo? Agora vamos mais uma vez lá para aquele mapinha. E daí aqui agora vamos tentar localizar, tá? Os pontos colaterais, certo? Não, deixa eu explicar primeiro os subcolaterais. Calma, calma. Vai dar tudo certo, gente. Esse aqui tá escrito, eu não quero que vocês vejam. Já viram. Aqui. Esse daqui. Pararam. Todo mundo tá enxergando esse aqui? Não vale colar, hein? Então, vendo aqui, ó, os pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. Os pontos colaterais, nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste. Tudo bem? Tudo certo? Aí, entre esses, a gente ainda vai ter os subcolaterais. Como é que vai ficar esse nome aqui, ó?
está entre o norte e o nordeste. Então, ele vai ser representado por NNE, ou seja, a inicial do norte e a inicial do nordeste. E vai se chamar nada mais, nada menos do que norte-nordeste. De boa, né? É só falar as iniciais do cardeal e do colateral. E daí a gente vai ter o subcolateral, certo? Partindo para cá, tá todo mundo de boa aí acompanhando, né, Maria Clara, tudo bem? Aqui, entre o norte e o noroeste, eu vou ter quem? Norte, noroeste, representado pela inicial do norte e pela inicial do noroeste. Tudo bem? Agora aqui, ó, entre o noroeste e o oeste, tá? Eu vou ter outro subcolateral, que vai ser representado pelas iniciais. O de oeste. Reparem que a inicial que aparece primeiro aqui no subcolateral é sempre a inicial do ponto cardeal. Digamos, entre aspas, que seja o mais importante, que seja o que é mais utilizado, na verdade, né? Os pontos cardeais, certo? Acompanhado pelo NO, que é colateral. E daí eu vou ter o oeste e noroeste. Vindo aqui para o sul, em direção ao sul, né? Eu vou ter o oeste, sudoeste, certo? E o sul, sudoeste, tá? Reparem que o oeste e sudoeste está mais próximo do oeste do que o sul, sudoeste, certo? E para cá, sul, sudeste, sudeste, leste, sudeste, certo? Muita informação, gente? Deixa eu ver a carinha de vocês. Ih, desligaram até a câmera. Mas deu para entender como é que se montam, como é que surgem, na verdade, né? Os pontos cardeais, colaterais e subcolaterais é a junção, certo? Dessas localizações. A partir dessa rosa dos ventos, eu consigo localizar um ponto em relação a outro. E por isso que eu convido vocês, mais uma vez, para ir lá para aquele mapinha, tá? E daí agora, tentar localizar, tentar se orientar pelas rosas dos ventos, tá? Com os pontos que eu vou falar aqui agora, tá? Natália, partindo aqui do ponto D, tá? Imagina aquela rosa dos ventos, que tem os pontos cardeais, colaterais e subcolaterais, tá? Aqui no ponto D, tá? Para cá. Se você puder ligar o microfone, Natália, para a gente ir conversando, tá? Que eu vou te perguntando. Depois eu vou pedir para outra pessoa me ajudar também. Ao norte aqui do ponto D, eu tenho que ponto cardeal. Ixi, eu já falei, né? Aqui na parte de cima do ponto D, eu tenho o norte, certo? Sim. Aqui para baixo eu tenho o quê? Sul. Aham. Para o lado de cá eu tenho o quê? Leste. E para cá o? Oeste. Oeste. Beleza. Agora aqui, ó. Se eu quiser fazer uma orientação, ter uma localização, tá? Do ponto B em relação ao ponto D. O ponto B de Brasil em relação ao ponto D de Dinamarca aqui, tá? Só tô falando iniciais de países, tá, gente? Só pra gente... O B de bala e D de dedo, tá? O ponto B está em qual direção se comparado ao ponto D de dedo? Nordeste. Será que não tem nenhum outro ponto colateral ou subcolateral que me dê com maior precisão essa relação aqui? Entre o norte e o leste, eu tenho que ponto colateral? Eu não entendi muito bem. Não, desculpa, Natália, eu não te ouvi direito, mas eu acho que você não sabe responder, é isso? Eu não entendi muito bem. Tá.
Vamos lá, ó. Entre o norte, que tá para cá, para cima do D, e o leste, que tá para cá, certo? Eu tenho um ponto colateral, que é o nordeste. Certo? Então, veja, se eu considerar o ponto B, perdão, D de dedo, aqui no meio da Rosa dos Ventos, tá? E o ponto B de bala nessa direção aqui, o ponto B de bala está a nordeste do ponto D de dedo. Faz sentido? Faz sentido. O ponto B de bala está a nordeste do ponto D. Tá? Pessoal, de fato, aqui virtualmente, né, eu acho que está um pouco tá um pouco difícil, né, do que se a gente estivesse presencialmente, se vocês tivessem uma Rosa dos Ventos, assim, em mãos, para a gente fazer algumas dessas tarefas, certo? Eu vou tentar fazer mais uma vez aqui com outra pessoa, tá? Mas daí para a próxima aula a gente combina de um jeito diferente, tá? Alguém quer tentar descobrir os pontos colaterais e subcolaterais desse mapa aqui? Quem respondeu eu? Sofia. Vamos lá. Com relação fazendo uma relação do ponto A de amor e C de casa, tá? O que tá para cima é o quê? O que tá para cima do ponto A é nordeste, noroeste e nordeste. Nordeste para cá, né? Isso. E noroeste para cá. Isso. Legal. E daí, para baixo? O que tá para baixo do ponto A? Se for retinho, eu tenho sul. Isso. Certo? Se eu for um pouquinho para esse lado aqui, ó, entre o sul e o oeste, eu tenho o quê? O sudoeste. Sudoeste. E entre o leste e o sul, eu tenho quem? Sudeste. Sudeste. Eu posso falar, então, que o ponto C está na direção Sudeste. Sudeste do ponto A. Beleza? Beleza. Todo mundo concorda com o que a Sofia... Ixi, Ixi, já acabou a aula. Tá. Pessoal, como tarefa... Peraí, deixa eu parar de projetar aqui. Cadê vocês? Aqui. Na próxima aula, tá? Seria muito legal vocês terem esse desenho aqui, ó, o desenho de uma Rosa dos Ventos com os pontos cardeais e colaterais, tá? E subcolaterais também seria legal. Num pedacinho de papel. Se vocês tiverem em casa, não é obrigado a comprar, tá? Papel manteiga, muita mãe tem na cozinha para usar. Uso bastante. Para fazer, enfim, biscoitinho, sei lá. Se tiver papel de manteiga, beleza. Se não, basta um papel todo branco para vocês desenharem uma Rosa dos Ventos, que faz parte da tarefa. Que daí eu quero localizar com vocês outros pontos. Daí a gente parte da Natália, tá bom, Natália? Já que você teve dificuldade hoje, eu imagino que tantas outras pessoas tenham dificuldade. A Maria também quero que veja, assim como o Gilberto, assim como a Ana, o Pedro, todo mundo que está aqui, Antônio, todo mundo, tá? Até sexta-feira, pessoal. Tchau, tchau, obrigada. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Boa semana.